Fala galera, beleza? Seja bem-vindo à nossa aula 2 do nosso módulo 9, fatoração por agrupamento. Vamos lá! Relembrando o nosso princípio filosófico, tão importante quanto saber ir, é saber voltar. Vamos lá, o caminho de volta agora desse tipo de fatoração por agrupamento é o caminho de volta de um produto de binômio por binômio. Quando você tem A mais B, VC mais D, por exemplo, isso dá AC mais AD mais BC mais BD. Nós vamos, para esse caso, utilizar o caso de fatoração de colocar em evidência, que foi a aula 1. Então, perceba bem, se você analisar aqui na forma já desenvolvida, para voltar para cá, então essa forma para voltar para a forma fatorada, não tem um termo que está em comum a todas as parcelas. Mas você tem um termo que está em comum em determinados grupos de 2 a 2. Por exemplo, nesse primeiro grupo aqui, ó, AC mais AD, eu tenho o A em comum para colocar em evidência. Eu tenho nesse segundo grupo aqui, ó, o B em comum para colocar em evidência. Então, é por isso que se chama agrupamento. Você separa os grupos para colocar o fator comum em evidência. Então, nesse caso, a gente utiliza, repito, o caso de colocar em evidência da aula 1, mas também a gente até poderia, de uma outra forma aqui, ó, por exemplo, ó, o C está em comum aqui, ó, aí eu troco a ordem. Então, AC mais BC. E aqui o AD, eu troco, ele vem para cá. Eu troquei ele de lugar com o BC. Então, esses dois aqui foram trocados de lugar, mais AD mais BD. Também daria certo. Então você percebe que às vezes se a gente mudar a ordem, também dá para colocar fator comum em evidência, mas não é qualquer ordem que você colocar que vai dar para fatorar os grupos não, tá bom? Então sempre pense na posição inicial e se não der na posição inicial, você tenta uma outra forma, troca algumas das duas parcelas para ver se dá certo, se é possível fatorar por agrupamento. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver aqui nos exemplos A, B e C a mesma ideia, só mudando os sinais. Então presta bastante atenção. Aqui no primeiro grupo eu tenho A em comum. Aqui no segundo grupo eu tenho B em comum. Então vai ficar A que multiplica M mais N, colocando em evidência, mas você sempre vai prevalecer esse sinal aqui, tá? No segundo grupo, sempre o sinal do meio. Mais B que multiplica quem? B que multiplica M mais N. Lembra daquele exemplo que eu falei que eu estava te preparando já para o próximo caso de fatoração? Era esse exemplo aqui, ó. M mais N está em comum. Quem que M mais N está multiplicando? A mais B. Então agora, no primeiro parêntese, nós vamos ter A mais B que multiplica M mais N. Então é isso, você até poderia colocar M mais N que multiplica A mais B, da mesma forma não teria nenhum problema, tá bom? Então agora nós vamos seguir mais rápido, por quê? Porque você já sabe o caso de fatorar por evidência e você também já entendeu que nós temos que prevalecer o sinal do meio aqui sempre que formos fazer a fatoração do segundo grupo. Toma muito cuidado com o sinal quando for menos aqui no nosso exemplo C, tá bom? Vamos lá. No primeiro grupo temos o A para colocar em evidência, é A que multiplica M menos N, mas no segundo grupo nós temos o B para colocar em evidência, B que multiplica M menos N. Temos que colocar agora M menos N em evidência. Então vai ser A mais B que multiplica M menos N. Tá aí o nosso produto de binômio por binômio, como a gente viu que é o caminho de volta que nós estamos fazendo. Agora aqui, muito cuidado. No primeiro grupo, nós temos quem para colocar em evidência? Nós temos o A, então vai ficar A que multiplica M menos N, menos, vamos colocar agora o sinal que aparece aqui no começo do segundo grupo, sinal de menos em evidência. Quem está em comum é o B. Só que aqui não vai ser menos B que multiplica M mais N, igual está esse mais aqui. Por quê? Porque se você coloca mais, menos com mais dá menos, e aqui não está menos. Então, pelo jogo de sinal,
para que aqui dê mais, aqui tem que ser menos. Então vai ficar menos b vezes menos n, aí sim dá mais bn. Então percebe que pelo fato de ter colocado menos em evidência aqui, ó, esse sinal aqui dentro do parênteses foi alterado. Não é que foi alterado. O correto para que dê mais é que aqui tem que ser menos. Menos com menos, mais. Fechou? Aí, quem que ficou em comum? M menos N. É um detalhe até importante, porque se aqui fosse mais, não ia ter como colocar em evidência de novo, né? Aí não teria como fatorar por agrupamento, já é um bom sinal. Então, como aqui é menos, vai ficar A menos B, que multiplica M menos N. Próximo exemplo, esse aqui também tem um detalhe bacana, presta bastante atenção. No primeiro grupo, é o A que está em comum. Então, é A que multiplica quem? A mais B. Aí observa que aqui eu já tenho A mais B. A única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Como eu já tenho A mais B, é o próprio A mais B que vai ficar em comum. Mas quem que está multiplicando o A mais B aqui? Eu coloco um parênteses entre A mais B, certo? E faço o 1 aparecer aqui só para facilitar o seu entendimento. Não é obrigatório, tá? Isso aqui é para facilitar o seu entendimento. Por que eu posso colocar esse 1 multiplicando todo o A mais B? Porque não altera em nada multiplicar por 1, tá bom? Então, eu só fiz isso daqui para facilitar o seu entendimento. Como é que vai ficar o segundo passo aqui agora? Quem que o A mais B está multiplicando? Ele está multiplicando o A mais 1. Viu que fica mais fácil de você perceber? Então vai ficar A mais 1 que multiplica A mais B. Vou passar o exemplo da letra E para uma próxima página para não ficar muito tumultuado. Agora, algum detalhe dessa letra D que você não entendeu, comenta, joga lá no nosso grupo, beleza? Não deixa a dúvida passar, não. Letra E. Quem que está em comum no primeiro grupo? X ao quadrado. Então, é x ao quadrado que multiplica x mais y ao quadrado. Menos quem? Y está em comum. Y que multiplica quem? X mais ou menos. Presta bastante atenção. Se aqui está menos, menos com qual sinal que dá menos? É com mais. Menos com mais dá menos. Então agora aqui tem que ser mais. Quem que o y tem que multiplicar para dar y ao cubo? Y ao quadrado. Repetindo, eu estou fazendo mais rápido aqui, considerando que você treinou bem fatorar por colocar em evidência, tá? Aula 1, se você fez a lista de exercícios bem feita, você vai estar entendendo isso aqui de maneira mais fácil. Por isso que eu estou mais rápido, que é o nosso objetivo, né? A gente não precisa ficar o tempo todo fazendo devagarzinho, entendendo passo a passo, não. Não, a ideia do curso também é acelerar o processo aí, a sua rapidez e a sua agilidade. Quem ficou em comum agora? Quem ficou em comum foi x mais y ao quadrado. Então, vai ser x mais y ao quadrado que multiplica x ao quadrado menos y, tá? Lembrando aqui, é um detalhe importante que eu não tenho falado. O vezes não precisa aparecer nessas fatorações entre um parênteses fechado e um aberto, uma letra em um parênteses aberto, igual a gente viu lá na multiplicação de números inteiros, tá bom? Vamos lá para mais exemplos. Exemplo 2. Sabe-se que 2y mais 3x ao cubo é igual a menos 6 e que 1 mais x ao quadrado é igual a 7. Determina o valor numérico da expressão. Obviamente, claramente, um exercício de fatoração por agrupamento. Por quê? Porque não dá para colocar em evidência tudo. Não tem um fator comum a todas as parcelas. E também porque nós temos aqui 4 termos. 4 termos já é um bom indício de que é fatoração por agrupamento, tá? 4 parcelas. Então, aqui nesse primeiro grupo, quem está em comum? O 8 e o y. Então, é 8y que eu vou colocar em evidência. Quem que o 8y tem que multiplicar para dar ele mesmo? Já vimos que é 1. O 8 já está aqui, o y já está aqui, falta o x ao quadrado. Mais 12 está em comum, x ao cubo, menor expoente. Lembra da aula passada? 12x ao cubo vai multiplicar o 1 mais quem? O 12 já está aqui. X ao cubo, falta multiplicar quem para dar x à quinta? X ao quadrado.
Ficamos com 1 mais x ao quadrado em comum. Quem que 1 mais x ao quadrado está multiplicando? 8y mais 12x ao cubo. Então fica 8y mais 12x ao cubo, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Agora perceba que aqui nesse parênteses dá para fatorar mais uma vez. Ó. O 8 e o 12 tem o 4 como fator comum. Então eu vou fatorar só aqui, galera. Só esse primeiro fator aqui, esse primeiro parêntese. Vamos ficar com 4 que multiplica 2y mais 3x ao cubo. E o outro parêntese eu vou apenas repetir. 1 mais x ao quadrado. Agora que nós já temos a fatoração completa, observe que apareceu aquilo que foi informado no enunciado. Ó. 2y mais 3x ao quadrado, nós vamos trocar por menos 6. E 1 mais x ao quadrado, nós vamos trocar por 7. Então vai ficar 4 vezes 2y mais 3x ao cubo, menos 6. Vezes 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado, 7. 4 vezes menos 6, menos 24. Menos 24 vezes 7 vai dar menos 140 mais 28, menos 168. Então esse é o valor numérico dessa expressão. Terceiro e último exemplo aqui da nossa aula. Um triângulo isósceles tem base medindo A, lado medindo B e perímetro medindo 13 centímetros. Um segundo triângulo isósceles tem base medindo B, lado medindo C e perímetro medindo 17. Opa, faltou centímetros aqui. Nessas condições, calcule o valor numérico dessa expressão. Antes de mais nada, vamos fazer mais ou menos aqui 2 triângulos isósceles. Em um triângulo isósceles, eu não sei se você sabe, mas nós temos 2 lados com a mesma medida, 2 lados congruentes, 2 lados iguais. O iguais é mais informal, mas é aceito. Na cultura é aceito. Esses lados iguais, que são chamados de lados, o outro lado, que é diferente desses dois, ele que é chamado de base. Então perceba aqui, ó, um triângulo isósceles tem base medindo A. Opa, base medindo A. Então eu já sei que a base é essa daqui, aqui que mede A no primeiro triângulo. E lado medindo B. Então lado, lado, eu tenho B, B. Ótimo. Então agora ficou fazendo sentido essa fala do enunciado, né? No segundo, eu tenho base medindo B e eu tenho lado medindo C. Então aqui é C, C. Eu sei que ele falou que o perímetro do primeiro triângulo é 13. Perímetro é a soma de todos os lados quando se trata de polígono. Então vai ser 2B mais A, que vai ser igual a 13. Ótimo. Sei que 2B mais A é igual a 13. E aqui eu sei o quê? Eu sei que 2C mais B é igual a 17, no perímetro do segundo triângulo que ele me informou no enunciado. Ah, então eu já sei o que vai acontecer quando eu fatorar. Quando eu fatorar essa expressão, vai aparecer 2B mais A e 2C mais B. E aí vai ser só substituir. Vamos ver se é isso mesmo que acontece? Na expressão, no primeiro grupo aqui, que eu estou destacando de azul, quem está em comum é o A. Então vai ficar A que multiplica B mais 2C. Olha o B mais 2C aparecendo. No segundo grupo, vou colocar o sinal de mais em evidência. E aí quem está em comum aqui é o 2, porque o 2 é divisor do 4, e o B. Então vou colocar 2B em evidência. 2B que multiplica quem? O 2 já está aqui, então não preciso colocar ele aqui de novo. E B vezes B vai dar B ao quadrado. Quem que o 2 tem que multiplicar para dar 4? É o 2. O Bzinho já está aqui. Não preciso colocar aqui de novo. O Czinho não está aqui, então tem que colocar. Opa, então B mais 2C. Ficamos com B mais 2C em comum. Colocamos em evidência. Vai ficar A mais 2B, que multiplica B mais 2C. É exatamente o que a gente tem aqui disponível, depois de termos interpretado o que falou no enunciado. Show de bola esse exercício. Então, A mais 2B é 13, vezes B mais 2C é 17. Ah, professor, era só multiplicar desde o começo. Nem sempre. Às vezes aparece um fator numérico a mais aí, ou às vezes a gente tem que pensar um pouquinho mais. Muito cuidado, tá bom? 13 vezes 17 vai dar 130, fazendo o desmembramento aqui.
mais 13 vezes 7. 3 vezes 7 é 91. 130 mais 91 vai dar 221, galera, quase que não sai. Um detalhe importante é que aqui, se fôssemos considerar a unidade de medida, seria centímetros quadrados. Por quê? Porque aqui é 13 centímetros e aqui é 17 centímetros. Mas como eu estou multiplicando perímetro por perímetro por perímetro não dá muita ideia de área, tá bom? Não dá muita ideia de área, não. Então eu vou deixar aqui entre asterisco aqui, ó, isso aqui não representa necessariamente área não, tá bom? Vamos agora para o quê? Para o nosso exemplo 4. Tem mais um, eu achei que eram só 3, vamos lá. Fatório é a expressão. Aqui nós já temos um caso que o agrupamento, a primeira parte já foi feita. Só que essa primeira parte nos levou a um fator que é uma soma, no caso x mais y. X mais y está em comum, vou colocar em evidência. Quem que x mais y está multiplicando aqui? 2 menos x. Quem que x mais y está multiplicando aqui? Y menos 3x ao quadrado. Só que tem um detalhe muito importante. Aqui vai ser um sinal de menos. E esse menos tem que alterar todos os sinais aqui dentro. Então eu já tenho que fazer a utilização de um parêntese. Esse parêntese aqui eu vou virar ele como colchete, porque eu já usei parênteses aqui dentro. Pronto. Então a ideia é o seguinte. Vou fazer novamente para você entender melhor a ideia desse menos ali. O x mais y vai multiplicar quem? Ele vai ter que multiplicar o 2 menos x, aqui não era tão obrigatório colocar parênteses, menos parênteses y menos 3x ao quadrado, tá? Muito cuidado para fazer esse tipo de fatoração quando aqui é menos, tá? Muita gente erra. Então, x mais y, fazendo devagarzinho, posso eliminar esse primeiro parênteses, esse menos altera todos os sinais. Vai ficar menos y mais 3x ao quadrado. O que você tem que observar agora? Você tem que observar agora se por acaso tem algum termo semelhante aqui dentro do colchete para juntar. Não tem. Então pronto, a sua fatoração terminou. Eu vou apenas deixar mais bonito, trocando esse colchete que já não é mais necessário por parênteses. X mais y que multiplica. Vou colocar na ordem de grau agora. 3x ao quadrado, que tem maior grau, menos x, menos y, mais 2. Só troquei a ordem dos termos lá dentro desse colchete e troquei o colchete por parênteses, tá bom? Agora sim, o que vem? Muito obrigado por assistir a mais essa aula. Eu espero ver você na nossa próxima. Claro, lembrando-te de deixar o seu comentário e também de classificar essa aula. Um forte abraço e até lá.